Nesse vídeo vamos explicar alguns conceitos básicos sobre o Soluto. O primeiro deles é que cada empresa recebe um endereço de acesso seguro e personalizado. Nesse exemplo da Zen Brasil, foi criado um atalho zenbr.soluto.com.br e podem ser criados outros apelidos como zenbrasil.soluto.com.br e o sistema reconhece automaticamente o logotipo da empresa e pode personalizar essa tela de login com essa imagem de fundo, inclusive com a localização dessa caixa de login, podendo alterar de local aqui na tela. Outro conceito básico é que cada empresa, cada usuário, quando vai entrar no ambiente da empresa, ele coloca apenas o seu login de usuário e a sua senha. Ele não precisa dizer qual é a unidade, qual loja, unidade ele tem acesso. O sistema é capaz de identificar automaticamente quais unidades ele tem acesso, portanto, todas as tarefas que ele vai fazer dentro do sistema vão ser validadas e só vão ser permitidas naquela unidade que ele tem acesso ou naquelas unidades que ele tem acesso e que é sócio. Por exemplo, eu vou incluir uma contas a pagar, eu clico em contas a pagar, nova conta a pagar, e essas unidades, quando eu vou escolher a qual unidade se refere, sei lá, São Luís do Maranhão, eu só consegui escolher São Luís do Maranhão porque o meu usuário tem acesso a essa unidade de São Luís do Maranhão, porque eu sou um franqueado, ou um consultor de campo, ou alguém que pode mexer na unidade de São Luís do Maranhão. Outro conceito forte é o primeiro módulo, esse primeiro item de menu chamado Desktop. Nesse item você tem uma área de conteúdo geral que qualquer usuário da franqueadora vai ter acesso ao efetuar login. Obviamente que esses números podem mudar e algumas mensagens aqui são personalizadas de acordo com o usuário que entrou e com o nível de permissões e de abrangência em unidades que ele tem acesso. E do lado direito você tem alertas proativos para dizer o que ele tem que fazer. Então ele tem que fazer 2 contatos, 2 follow-ups com candidatos porque ele tem acesso à área de expansão. Se ele não tiver acesso ao módulo de expansão, que é essa expansão da rede, né, através da prospecção, filtragem, qualificação de candidatos à franquia, não apareceria esse alerta. Ou se esses 2 contatos que ele tem a fazer, essas 2 ligações, ele já concluiu, ela sai esse bloco de alertas e a ideia é que você não tenha alerta nenhum aqui se tudo teu está em dia e atualizado. Outra coisa conceitual é a quantidade de módulos que eu vejo no menu lateral. Esses módulos são proporcionais também às minhas permissões. Então, como eu falei, se eu não tenho acesso ao módulo de expansão, eu não vejo esse item candidatos e não tem nem opção de buscar um candidato, nem de incluir um candidato à franquia. E esse item some e esse menu aqui encolhe. O sistema também aceita personalizações em quase todas as telas. Por exemplo, eu estou numa tela de clientes, numa busca de clientes. Toda essa área tracejada aqui é uma área que aceita personalização. No exemplo, nós colocamos aqui um texto. Poderia ser um vídeo do YouTube, uma imagem, uma orientação, um link para um manual de como fazer essa tarefa. Qualquer coisa que eu queira colocar nessa tela, ou, por exemplo, nessa tela aqui, dentro da ficha de um cliente, eu tenho também uma área de personalização aqui no topo. Eu tenho áreas de personalização dentro desses blocos de informação. E eu consigo, então, com isso, fazer o sistema ser mais adequado e mais adaptado à realidade de cada rede. Um exemplo, eu poderia, na ficha de um cliente, logo aqui no topo, já dizer se esse cliente tem alguma coisa em aberto. Se ele tem, ou fazer uma informação piscar aqui, caso ele tenha 3 boletos em aberto, ou esteja devendo há mais de tanto tempo, ou se o sistema de pontuação que a rede definiu para o programa de fidelidade acusar que ele é um cliente 5 estrelas, ou se ele está com um número de estrelas muito baixo por causa de algum motivo. Então, essas áreas de personalização permitem que você deixe o software com mais a cara da sua rede, inclusive omitindo e alterando valores de alguns campos que podem ter na tela, que é um exemplo que eu vou mostrar aqui também de conceito. Se você vier, a última opção são as configurações do sistema, elas são divididas também por módulo. Então eu vou configurar aqui um item do módulo de clientes. As opções de configuração são diversas, desde as origens, de onde os clientes são captados, os status que um cliente pode adquirir, até as preferências gerais que esse módulo de cliente possui.
O que são as preferências? Né? São chaveamentos que você pode fazer para mudar o comportamento do sistema nesse módulo. E existem preferências em todos os módulos do Soluto. Então, por exemplo, eu posso dizer se eu aceito que um cliente seja vinculado a um outro cliente ou não. Eu posso marcar se eu quero a geração do código do cliente sendo feita automaticamente pelo sistema, de forma numérica, um código alfanumérico, ou se eu não quero que o sistema gere um código automático e eu vou ter que informar para cada cliente um código manualmente, um código que eu queira dar de apelido para aquele cliente, que obviamente não pode se repetir em outro cliente. Então, esses comportamentos do software, basta eu selecionar as opções aqui e mudar, forçar certos valores e salvar, e ele automaticamente está para toda a rede com esse novo comportamento. Esse é o conceito de preferências. Isso está presente em vários outros módulos. Outro conceito forte é que você pode fazer um chat entre usuários do sistema. O usuário que tiver com esse símbolo verde, ele está online agora. Usuários que têm alguma mensagem trocada contigo e você ainda não leu, ele vai alertar também aqui, vai pular para cima, né? Vai ficar na parte superior com o número de chats não lidos, conforme acontece, por exemplo, com o WhatsApp. Então, ele tem uma ferramenta de comunicação embutida. Outro conceito é que nós temos um módulo para atender decisores, chamado de módulo de painéis e dashboards. Com esse módulo aqui habilitado, a sua empresa consegue criar e visualizar, de acordo com o perfil do usuário, vários dashboards. Então, você pode criar um painel da unidade, um painel para área de expansão, né, um dashboard para desempenho de vendas no PDV. Vou dar um exemplo clicando nesse aqui, desempenho de vendas de um determinado PDV ou de uma loja. Eu escolho a unidade e ele já traz no dashboard algumas informações, sem precisar perguntar período, vendedor, nenhuma outra informação. Ele vai tentar resumir como estão as vendas do PDV dessa unidade de Macaé, que é a unidade que eu escolhi. Né? Então, a venda diária, a quantidade de vendas por dia, ticket médio, várias outras informações como o horário de pico de atendimento na loja, os produtos mais vendidos, as categorias mais vendidas. Então, isso aqui você mesmo monta esse dashboard através de uma ferramenta onde você arrasta e solta os gráficos na posição que você quer e cria um seu painel e depois define na área de configurações, na ficha dos usuários, aqui nos perfis de acesso, que o determinado perfil de acesso ele vai ter ou não um acesso àquele dashboard de desempenho de vendas de um PDV, que é esse aqui, análise de desempenho de vendas do PDV. Se eu desmarcar isso, todos os usuários que sejam do perfil administrador não mais terão na listagem de painéis esse painel para poder ser visualizado. Outra coisa de navegação e conceitual muito forte é que o sistema ele lembra a posição que você deixou dentro de determinado módulo. Então, vou dar um exemplo. Eu estou aqui nessa listagem de painéis. Eu fiquei com uma dúvida, um cliente me ligou agora, eu preciso consultar uma informação sobre esse cliente. Eu posso rapidamente mudar de módulo, escolher aqui o módulo de clientes. Você vê que ele lembrou que eu estava na ficha de um cliente chamado Guilherme. Eu posso ir em buscar cliente. Ele lembrou a última busca que eu fiz também. Posso colocar aqui um trecho do nome, encontrei um cliente, cliquei nele, agora eu volto na busca de clientes, ele lembra exatamente a última que eu fiz. Se eu volto em painéis, que é outro módulo, ele está na mesma posição que eu deixei. Tá? A gente utiliza um conceito de que toda a informação do sistema está alcançável a até 3 cliques de distância no máximo. Então, você, independente do que estiver fazendo, em que módulo está fazendo, né? Então eu posso estar aqui dentro de uma análise de um dashboard sobre desempenho do PDV e eu quero incluir um cliente. Com um clique eu modulo de módulo, com o segundo clique eu acessei a função. Então, até 3 cliques eu consigo chegar em qualquer lugar. Aqui, nesse exemplo, eu cheguei com 2 cliques. E ao voltar, né, para aquele módulo que eu já passei, que eu estava, ele deixa na posição que eu estava. Então, aqui eu venho em painéis, ele está exatamente naquele painel que eu coloquei. Também tem funções de navegação, como ocultar o menu, para ele liberar mais área útil no campo de visão, dependendo da resolução que a pessoa está utilizando, ou se ele está utilizando num tablet, e isso facilita. Então, o menu ele automaticamente exibe e encolhe automaticamente.
Existe um outro conceito também dessa função ser feita automaticamente, que é quando eu reduzo o tamanho da minha janela. Então, essa redução, ou se eu estou em uma resolução, né, num tablet ou num dispositivo menor, que a gente chama isso de responsividade, você vê que o sistema muda. Olha aqui, ó, o menu encolhe automaticamente e os textos de cada uma das funções aqui de cima, ele some, porque eu já parto da premissa que eu já sei que existe também um padrão, que o símbolo de mais é sempre uma inclusão, o de lupa é sempre uma procura, esse aqui é sempre uma área de relatórios, então eu não preciso exibir a palavra ao lado. Outra ferramenta muito poderosa do sistema é o que a gente chama de procura ampla. Esse campo, o primeiro campo que aparece aqui no menu, ele serve para eu encontrar uma palavra-chave, um valor, uma referência dentro de qualquer lugar do sistema. Vou dar um exemplo, eu vou colocar aqui um sobrenome, a palavra Silva, e vou pressionar Enter. Ele, em menos de um segundo, ele é capaz de encontrar candidatos que têm a palavra Silva no nome ou no e-mail, clientes, projetos. Então, qualquer módulo é varrido, todos os módulos são varridos para tentar encontrar por essa palavra. E isso aqui é inteligente. Se eu coloco uma data nesse campo, ele vai tentar encontrar contas a pagar, contas a receber que tem um vencimento ou a data de pagamento nesse período. Se eu coloco um código numérico, ele vai tentar encontrar referências, assim, uma venda, uma ordem de serviço, um chamado, um projeto que tem esse código de referência. Então isso é dinâmico, você vê que aqui ele varreu vários módulos e obviamente só vai pesquisar essa palavra em módulos que esse usuário tem acesso. E também só vai encontrar informações nesse módulo, por exemplo, de ordem de serviço ou de vendas, em vendas que sejam de uma unidade que esse usuário é sócio e tem acesso, sócio ou funcionário e tem acesso. Então, essa abrangência toda é verificada pelo sistema. Isso permite que nós consigamos resolver aquele modelo do multifranqueado, que com apenas um login ele consegue acessar 3 ou 10 lojas que ele é dono, inclusive de marcas diferentes. Porque, como você pode ver, o cadastro geral de unidades, ele tem uma informação que é qual é a marca que essa unidade possui dentro do grupo. Então, às vezes, você tem um grupo que tem uma marca de food, uma outra marca mais para vestuário, você consegue saber se essa unidade aqui de Goiânia, se ela é da marca da cafeteria ou da marca da loja grande, né? Também temos uma diferenciação, conseguimos gerenciar bem essa separação por modelo de negócio. Às vezes, você tem uma marca Zen Café, e ela é de um modelo de negócio que pode ser loja grande, quiosque, loja de rua, loja de shopping, o que vai fazer outros módulos se comportarem diferente, como é o caso do módulo de consultoria de campo, inauguração de unidade, implantação de unidades, onde o checklist de implantação de uma loja de rua é diferente do checklist de implantação de uma loja de shopping ou de um quiosque. Então, são mais itens ou menos itens para eu controlar, tanto na consultoria de campo, que é uma periódica que você faz sempre com o teu franqueado, para saber se ele está funcionando dentro dos padrões e a melhorar os aconselhamentos para ele, como também para fazer a implantação correta e não esquecer de nada que seja necessário para inaugurar uma unidade no modelo quiosque ou mega store. Por fim, assim, não vamos entrar em detalhe aqui de cada um dos módulos do sistema, porque são mais de 30 módulos. Nessa conta, nesse exemplo que eu estou dando aqui, tem algumas dezenas deles, mas ainda existem outros, que vão desde módulos de treinamento, universidade corporativa dentro da ferramenta, envios de comunicados, o próprio disco virtual, armazenamento de arquivos na nuvem dentro da ferramenta Soluto, como também módulos externos, que nós chamamos, que são os pontos de venda, ou seja, módulo de PDV, aplicativo para cozinha, para o ramo de alimentação, módulos de fidelidade, módulos de e-commerce, central de compras. Então, tem uma infinidade de módulos aqui para atender praticamente todos os tipos de franquia que existem no Brasil, na totalidade do que um franqueador precisa e em várias verticais, seja ela de alimentação, vestuário, prestação de serviços, clínicas odontológicas, nós temos módulos específicos para esses tipos de negócio também.
Tá? Eu agradeço a atenção do vídeo e em outros vídeos e no site da gente, que é soluto.com.br, você pode encontrar mais detalhes sobre esses outros módulos e essas verticais, né, de negócio que nós atendemos.